Olá, olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, em mais um dia da nossa jornada. Que bom estar aqui com você, né? Mais uma vez, estudando a palavra de Deus, através da jornada Administração Eficaz. Hoje é o 28º dia e estamos aqui juntos nessa jornada de 40 dias em que estamos estudando a palavra de Deus e o livro Administração Eficaz, assuntos e conselhos sobre mordomia cristã, como que nós, eu e você, podemos aprender mais acerca da palavra de Deus para sermos fiéis mordomos do seu reino, né? Muito bem, então seja bem-vindo, você que já é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e deixa o teu comentário. Você que está chegando pela primeira vez por aqui, tá certo? E não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações, deixa o teu like, compartilhe o vídeo também, porque tudo isso vai ajudar ao engajamento do canal para que o YouTube, o algoritmo do YouTube, disponibilize, né? Leve esse vídeo para automaticamente para mais pessoas que, obviamente, se interessam por esses assuntos religiosos que envolvem a Bíblia e esses assuntos, tá bom? Relacionados com a palavra de Deus, tá bom? Não esquece, aqui na descrição do nosso vídeo tem 3 links. O primeiro deles é para você baixar o aplicativo 7Me, né? Que é um aplicativo administrado pela área de tecnologia da Igreja Adventista, e nele você pode obter ali muitas ferramentas para que você possa se aprofundar no estudo da palavra de Deus, né? O segundo link é para você entrar no nosso grupo de oração, que é lá dentro do aplicativo 7Me, então você acessa, faz o seu pedido de oração e também pode ali estar orando pelos pedidos que ali estão depositados. O terceiro link é para que você possa baixar o livro em PDF, né? O livro digital. Ele é gratuito, então você acessa o terceiro link da descrição e você pode aí baixar o livro no seu celular, no seu tablet, no seu computador e ler, né, o livro aí completo, né? Porque a gente só separou 40 capítulos, o livro inteiro tem 68 e você pode aprender muito mais coisas ainda estudando de forma livre aí, sem estar aqui, no caso, fora da nossa jornada, tá bom? É isso aí. O tema de hoje está aqui. O tema de hoje é vivendo dentro das receitas, né? Como a gente viu aí. Vivendo dentro da receita, capítulo 48. Feche teus olhos, vamos orar para estudar o tema o tema de hoje, né? Da jornada de hoje. 28º dia. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, bondade e amor. Estamos felizes porque estamos firmes aqui na jornada, no 28º dia. O tema de hoje é importantíssimo para o teu povo, para que a gente se livre definitivamente do assunto dívida. Que a tua graça esteja conosco, nos abençoe, para que sejamos fiéis a ti e que o estudo de hoje, da nossa jornada, possa trazer mais conhecimento, sobretudo mais luz, para que possamos administrar melhor os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, de maneira tal que a tua obra possa avançar. Permanece conosco, abençoe a todo o teu povo que está acompanhando nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, vivendo dentro das receitas. Olha que interessante isso aqui, né? Quero começar aqui com esse texto de Provérbios, né? Que diz o seguinte: não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens como pagar, com que pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti, né? Esse texto está nos orientando a não assumir dívidas que a gente não possa pagar. Simples. Nossa, está falando de ser fiador, que é a dívida de outra pessoa. Então, mas o cerne é, não fica comprometido com dívida, sobretudo dívida que você não possa pagar. E eu vou aqui aumentar o entendimento. Não assume dívida. Nós não devemos assumir dívida que vá comprometer aquilo que pertence a Deus. A gente vai acumulando dívida ao longo, né? Assumindo dívida, daqui a pouco tudo que a gente ganha está comprometido com o pagamento de dívida, e aí os dízimos e as ofertas que pertencem a Deus deixam de ser entregues, porque a gente fez dívidas sem calcular o devido preço dela,
e aí comprometemos o rendimento que pertence a Deus, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando o assunto é dívida, né? É sobre isso que o texto vai falar hoje, vivendo dentro das receitas, né? Vamos lá. Muitos, muitíssimos não se educaram de modo a poderem conservar seus gastos dentro do limite de suas entradas. Ou seja, a maioria das pessoas não foram educadas, não foram educadas para viver dentro do limite das suas rendas. Não aprendem a se adaptar às circunstâncias. E vez após vez, tomam emprestado, ficando sobrecarregados de dívidas e, consequentemente, desanimados. Olha que triste, né? Então, muitas pessoas não foram educadas a viver dentro das suas posses, né? Não foram ensinados também a se adaptar às circunstâncias, sobretudo nos momentos de crise, inclusive nos momentos de bonança, porque quando nós estamos num período das vacas gordas, né? Às vezes é um emprego que a gente conseguiu, ou um negócio que a gente fez e a gente ganhou bem naquele negócio, teve um lucro maior do que a gente esperava, e a gente não sabe, e gasta tudo, não sabe fazer provisão, né, para os tempos de que vamos ter de vacas magras, porque a nossa vida financeira é assim, né? E aí o que acaba acontecendo? Tomando emprestado e sobrecarregando as suas finanças com muitas dívidas, e, consequentemente, isso causa muito desânimo ao povo de Deus. Muitos não se lembram da causa de Deus e, descuidadamente, gastam dinheiro em divertimentos dos feriados, em roupas e tolices. E quando se faz um apelo para o avanço da obra, tanto nas missões nacionais como nas estrangeiras, nada tem para dar, ou até mesmo já estouraram sua conta. Roubam assim a Deus nos dízimos e ofertas, e pela sua egoísta condescendência, expõem a alma a cruéis tentações e caem nas ciladas de Satanás. Então, é isso que acontece. Muitas pessoas até ganham bem, mas não se lembram da obra de Deus e gastam, começa a gastar, aparece um feriado, uma festa, não sei o quê, começa a gastar, e a obra vai ficando para trás, né? E quando se faz apelos para que sejam investidos recursos para a obra, tanto nacional, local, como estrangeira, aí ele diz, eita, rapaz, meu cartão está sem limite. Não tenho como ajudar dessa forma. Por quê? Porque foi atraído, né, pelas artimanhas satânicas. E aí ficou sem recursos para investir na obra de Deus. Já deixou a obra de Deus desamparada, naturalmente, né, e acabou piorando a situação, né? Porque nem na hora de ser constrangido a dar, ele vai ficar mais constrangido ainda de não poder ajudar. Então, isso é uma cilada. Entrar em dívidas é cilada. Devemos estar sempre em guarda, vigilante, né? E não nos permitir gastar dinheiro com o que não é necessário, simplesmente por ostentação, né? Esse é um problema, gastar dinheiro só por ostentação, sem nenhuma necessidade. Não devemos permitir condescender com os gostos que nos levam a seguir os costumes do mundo e roubar o tesouro do Senhor. Então, é necessário isso? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer todas as vezes que vamos comprar algo, inclusive dentro daquilo que nós entendemos como necessário, né? Por exemplo, a gente vai fazer um mercado. É necessário fazer o mercado do mês, não sei como é a dinâmica da sua família, mas mercado do mês, o mercado da semana, enfim, da quinzena. Aí você está fazendo o seu mercado, mas tem coisas que você vai colocar ali que de fato não é necessário, né? Isso é necessário? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Se todas as vezes que vamos comprar algo, perguntarmos, é necessário? Eu estou necessitando disso? A maioria das vezes a resposta vai ser não, não compra, né? Porque se a gente condescender com os nossos gostos, vamos estar
não vamos ter nenhuma diferença das pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo, elas gastam ao seu bel prazer, para satisfazer os seus prazeres carnais. E nós não somos assim. Nós somos o povo do Senhor, né? Quanto menos o nosso dinheiro tiver gasto na terra, mais ele estará gasto no céu, né? Obviamente. Foi-me mostrado que vós, meu irmão e irmã, tendes muito a aprender. Aqui ela está, é uma carta, o livro trouxe esse pedaço de uma carta que ela estava escrevendo para um determinado casal. E veja a orientação aqui, que a gente pode tirar lições desse conselho, tirar para nós. Foi-me mostrado que vós, irmão e irmã, tendes muito a aprender. Vocês não tendes vivido dentro dos vossos recursos. Não aprendestes a economizar. Foi-me mostrado que vós, meu irmão e minha irmã, tendes muito a aprender. Não aprendestes a economizar. Se ganhais elevado salário, acabou repetindo aqui, desculpa, viu, gente? Não aprendeste a economizar. Se ganhais elevado salário, não sabeis como usá-lo adequadamente. Consultais o gosto e o apetite, em vez da prudência. Ou seja, ela está dando uma orientação aqui para esse casal que, mesmo ele ganhando elevado salário, eles não sabem como usar adequadamente. Mas e como é que eles gastam? Eles só consultam o gosto e o apetite, em vez da prudência, né? Eles não aprenderam a economizar, não sabem viver de acordo com os nossos recursos, e não é por falta de dinheiro, não é porque eles são pobres, que eles ganham, a Ellen White traz aí, né, testemunha, que eles ganham elevado salário. Se vocês ganham elevado salário, não sabem como usar adequadamente. Percebe? Ela continua dizendo assim: tendes estado num negócio que vos daria, às vezes, grandes lucros de uma vez. Olha que interessante. Ele vai dizendo aí que eles têm feito negócios que muitas vezes dão muito lucro. Depois de terdes ganho os meios, não estudastes como economizar para o tempo em que os recursos não podem ser ganhos com tanta facilidade. Antes, muito tendes gasto com necessidades imaginárias. Isso é uma coisa importante a gente salientar. Existem necessidades reais que nós temos, nós, nossa família, nossos filhos, e tem necessidades que são imaginárias. A gente acha que precisa daquilo, acha que necessita daquilo, e na verdade não necessita. Ela disse que esse é um problema desse casal aí. Ganham, às vezes eles fazem bons negócios, ganham muito, mas depois de ter ganho, não para, e vamos estudar aqui como é que a gente vai economizar, porque vai chegar um tempo que a gente vai estar em crise. E como é que vai ser? Percebe? Então, isso é importante. Se fosseis tão ambiciosos como devieis, e vós e vossa esposa concordassem em viver dentro dos recursos que tendes, poderíeis estar livres de embaraço. A operosidade e a economia, perdão, a operosidade e a economia ter-vos-iam colocado a família, em vez disso, numa condição muito mais favorável. Então, o trabalho e a economia colocariam eles numa situação melhor, mas eles viviam em embaraços, mesmo ganhando bem, mesmo sendo uma família que ganhava bem. Aqueles cujas mãos se abrem para atender aos apelos de meios para manter a causa de Deus e aliviar o sofredor e ao necessitado, não são os que são fracos e frouxos e lentos na administração dos seus negócios. Porque muita gente pode taxar, né? Ah, fulano é muito besta, é fraco, não sei o quê, parará. Ela diz, não, não, não. Quem abre as mãos quando é para atender a causa de Deus, na verdade, eles não são frouxos ou fracos. Ela diz, eles são econômicos por princípio. Sentem ser seu dever economizar.
a fim de que possam ter algo para dar. Então, eles economizam porque eles já são fiéis, dizimistas e pactuantes, mas eles sempre têm um recurso separado, porque quando aparece uma necessidade, sempre, a igreja, né, a obra de Deus, sempre vai ter necessidades. Então, eles vão estar prontos, preparados, providos de recursos para ajudar e contribuir à medida que a obra tem necessidade. Bonito isso, né? Tenho visto famílias pobres lutando com dívidas. E assim mesmo, não serem os filhos ensinados a negarem a si mesmos a fim de ajudarem os pais. Aqui Ellen White vai tratar de 2 episódios que ela viu, ela presenciou, de famílias pobres que estavam passando por dificuldades financeiras, sobretudo para atender os desejos dos filhos. E os filhos, sabendo que os pais estavam ali em situação difícil, não estavam nem aí para a situação dos pais e colocavam os pais em situação difícil. Olha o que ela diz. Tenho visto famílias pobres lutando com dívidas, né? E assim mesmo não serem os filhos ensinados a negarem a si mesmos a fim de ajudar os pais. Numa família que visitei, manifestaram as filhas o desejo de possuir caríssimo piano. Alegremente, teriam os pais satisfeitos esse desejo, mas estavam embaraçados com dívidas. Então, olha que interessante. As meninas queriam um piano, mas o pai não podia dar, mas elas insistiam, insistiam, insistiam. As filhas sabiam disso, que eles estavam endividados. E se tivessem sido ensinadas a praticar a abnegação, não teriam dado aos pais a dor de lhes negar o que desejavam. Então, observa, ele vai estar tratando aqui de um assunto importante. As meninas sabiam da necessidade dos pais, aliás, das dificuldades do pai, mas mesmo assim insistiam em constantemente apresentar o seu desejo pelo piano e constrangendo os pais a negarem. Isso traz muito desconforto para o coração dos pais, né? Saber que os filhos precisam, aliás, desejam algo e estão endividados, não podem doar. Então, os filhos têm que ser ensinados a compreender a situação atual dos pais e só, filhinha, agora não. Para de insistir por isso. Beleza? Aí ela continua dizendo assim, noutra visita, na casa o cobiçado instrumento musical. Na primeira casa, as meninas tinham desejo do piano e não tinham. Aqui, o piano estava lá. Agora, e soube, ela dizendo, né, que algumas centenas de dólares haviam sido acrescentadas ao fardo do débito. Ou seja, os pais fizeram uma dívida para comprar esse piano. Lá, os pais já estavam endividados, não tinham condições de fazer mais uma dívida para comprar um piano. Aqui, os pais se endividaram para comprar o piano para dar para as filhas. Para os filhos, né? Aí ela desabafa aqui, né? Quase não sei a quem mais censurar. Ela diz, oh, mas eu não tenho mais como aconselhar esse povo, censurar, tá difícil. Se aos pais condescendentes ou aos filhos egoístas. Eu não sei a quem eu vou aconselhar mais, porque não está dando certo o meu conselho, as minhas censuras. Ambos são culpados diante de Deus. Pais e filhos são culpados. Nós precisamos conscientizar os nossos filhos, né, das nossas dificuldades financeiras. Ó, não dá, vamos ver alguma coisa mais barato, ou vamos fazer uma poupança aqui para comprar no momento oportuno. De repente aparece uma oportunidade, uma promoção, e aquilo que você quer, a gente vai comprar mais barato, mas vamos primeiro quitar as nossas dívidas. Isso é sério, muito sério. E a gente tem dificuldade, porque lá no início, ela vai ter, no primeiro parágrafo que a gente leu, ela diz, nós não fomos ensinados a isso. Não fomos ensinados a lidar com finanças, não fomos ensinados a economizar, fomos ensinados a pegar o dinheiro e gastar, sem fazer nenhum tipo de planejamento, e aí é difícil para todos nós, que não fomos ensinados a isso. Ela continua, embora professem ser cristãs, essas pessoas jovens nunca tomaram a cruz de Cristo, pois a primeiríssima lição a aprender de Cristo é a lição da abnegação. Tanto pais como os filhos aí, né, no caso.
De maneira alguma poderemos tornar-nos discípulos de Cristo, a menos que concordemos com essa condição. Então, mais uma vez aqui, né, Ellen White tratando aqui da questão da abnegação, né? Então, olha que interessante. O final. De maneira alguma poderemos nos tornar discípulos de Cristo, a menos que concordemos com essa condição, ou seja, a condição da abnegação. Então, o tema de hoje foi vivendo dentro das receitas. De modo geral, o que Ellen White nos ensinou aí no capítulo foi que corra de fazer dívidas. Não faz dívida. Tomem cuidado com o que, no mundo dos negócios, é chamado de dívida de alavancagem. O que é dívida de alavancagem? É aquela dívida que você faz para investir no negócio, para aumentar a sua lucratividade ou o seu serviço, né? Para você estar ampliando a sua empresa, para atender mais clientes. Só que essa dívida de alavancagem, ela não entra como despesa, ela entra como investimento. Mas é uma dívida. Você vai ter condições de pagar se o seu investimento der errado. Com a renda que você tem hoje, você tem condições de pagar? Então, você vai fazer uma dívida de alavancagem. Se der errado, essa dívida você vai ter como pagar com os recursos que você tem hoje? Opa, se tem, excelente. Se não tem como pagar, não se torna fiador de dívida, nem sua, nem de ninguém. Porque a questão de assumir dívida é você ter a consciência que você tem condições de pagar. Beleza? Foge. O ideal é que você não tenha nenhum tipo de dívida. A não ser as dívidas recorrentes, né? Por exemplo, as contas corriqueiras, essas dívidas são eternas, né? Conta de água, de luz, hoje em dia de internet, telefone, aluguel, né? Que muitas pessoas vivem de aluguel. Então, essas despesas fixas são dívidas eternas, não tem como a gente sair dela. Mas dívidas além, tenha muito cuidado em fazê-las, porque o acumular de dívidas pode comprometer a sua fidelidade nos dias das ofertas. Certo? Sua fidelidade nos dias das ofertas. Embora a gente vai estudar aqui um capítulo que vai dizer assim que as dívidas não são desculpa. Acho que a gente já viu, inclusive, né? Acho que foi o outro capítulo. Que as dívidas não são desculpa para não contribuir com a causa de Deus, né? Muito bem. Que eu e você possamos ser fugitivos das dívidas, né? Que Deus te ajude a pagar todas as dívidas que você tem hoje, para que você continue sendo um mordomo fiel. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nos ajude a viver a praticar a abnegação, de maneira tal que possamos viver dentro dos recursos que o Senhor nos dá todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Que possamos, aqueles que estão vivenciando momentos de dívida, que eles possam, que o Senhor possa ajudá-los, aliás, que o Senhor os ajude com sabedoria vinda dos céus, para que possam controlar suas dívidas e pagar todas elas, de modo que eles estejam livres desse infortúnio. Às vezes são dívidas de longo prazo, porque comprou uma casa, comprou um carro, que é útil para a sua família, tudo bem, mas que mesmo que essas dívidas sejam feitas, que sejam feitas dentro do seu orçamento mensal e não comprometam os recursos que pertencem a Deus, os dízimos e as ofertas sistemáticas. Que o Senhor abençoe o seu povo, para que o seu povo prospere, quite suas dívidas e vivam de acordo com aquilo que o Senhor concede todos os meses para cada família. Que a tua bênção esteja sobre todos nós. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. É isso, meus amados. Que Deus te abençoe e fuga das dívidas. Que Deus te abençoe e possa te fazer prosperar. E até amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.